Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, bem-vindos a mais uma Máquina do Conhecimento! É a cobertura dos processos seletivos 2025 para o Enem, para o PAV e para o vestibular da Universidade Católica de Pelotas. Tudo isso chancelado pelos camaradas do Teorema e do Colégio Gonzaga. E é claro, 20 episódios, galera. Este ano subimos a régua, temos 20 episódios, todos eles hospedados aqui em uma playlist mega especial no ATL TV, o canal da Atlântida, no YouTube. E outra coisa, você pode ver quantas vezes você quiser. É isso mesmo. Perdi a dica da professora lá atrás. Não tem problema, volta, vê de novo, vê quantas vezes vocês quiserem. A Máquina do Conhecimento 2025 segue então com muitos conhecimentos e, é claro, as melhores dicas dos professores. E esse programa especial. Um programa especial por quê? Porque trata do português, linguagens na prova do Enem. Atenção, Enem para português e linguagens. E eu trago aqui então para a gente conversar, discutir sobre tudo isso, trazer os tópicos, trazer conteúdos e as melhores dicas. Professora Andressa, professora Mari, é isso mesmo, elas estão aqui para falar sobre o português e as linguagens. E eu já vou começando aqui, já vou chamar a Mari aqui para discussão, para a gente começar a conversar sobre a prova do Enem, tá? Enfim, a Mari já participou de programas aqui do PAV, tudo mais, já falamos de estrutura de prova de PAV, enfim, como que o aluno vai encarar ali o português. Prova do Enem completamente diferente, né? Ou seja, uma prova que vem de uma contextualização diferente, de uma forma de pensar diferente, de uma forma de realizar diferente. Vamos falar um pouco do português na prova do Enem, Mari. Bom, queridos alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, atentos às dicas. Bom, além de tudo que tu falou, né? Sim. Tem a questão do número de questões. Olha aí, também, hein? Que é mais que o dobro, né? Aí eu deixo pro Rafa da matemática aí, que certo. Eu não sei muito bem esse número. Mas a gente tem 45 questões. Olha só. Né? Na prova ali do Enem, tá? Em linguagens. Bom, a gente tem algumas questões longas, né, com textos densos, mas a gente também tem questões muito objetivas, com gêneros textuais já bem diretos, como charge, como propaganda, né, como tirinhas, tá, como crônicas, até mesmo poesias. Então, o Enem, ele te cobra, ele não vai te perguntar o que é um substantivo. Né? Ele não vai te perguntar o que é um substantivo e tu vai marcar ali. Não, ele vai já entender que tu sabe e ele vai te fazer uma pergunta mais complexa, né? Então ele vai te dizer, bom, a partir do substantivo tal, por que aquele substantivo tal está com a letra maiúscula? Boa. Né? Então, ele já infere que tu conhece aquela classe gramatical, enfim. Certo. Então, ele trabalha vários elementos, além do conhecimento de mundo, né? A leitura, então, a intertextualidade, ou seja, boa, um texto dentro do outro, né? Tem questões das artes, tem questões de educação física, tem questões de história dentro das linguagens, né? Então, tem bastante conteúdo, mas também tem essa interdisciplinaridade, tá? E são 45 questões, né? Então, mas os nossos alunos estão preparados. Estão preparados. Tem que estar atento, né? Atentos. A prova do Enem é assim, é um desafio de conhecimento, é um desafio de técnica, de resolução de prova, né? Mas um desafio também de correr contra o tempo. Andressa, vamos falar um pouco sobre tudo isso. Exatamente, complementando o que a Prof. Mari trouxe, né? O Enem, ele tem essa singularidade da prova ser objetiva. Então, a gente, né, ensina a gramática, né, pontua a questão da gramática, mas não é uma prova sobre gramática. Olha aí, hein? Né? Então, é isso que os alunos têm que entender. Eles têm que compreender e interpretar aquele enunciado, aquela questão. E se eles não conseguem ter essa percepção, a prova acaba não avançando, né? É verdade. Então, porque são coisas distintas. Tu compreende o que o autor quis dizer, boa, interpreta. Aí aqui não vale aquela frase clichê, né? A interpretação é minha, eu interpreto da forma que eu quero. No Enem não tem isso. Não tem isso. Fazer, não tem essa vibe. Não tem essa vibe. Não. Né? O candidato, o aluno, ele precisa, né, ter essa compreensão e, a partir daí,
construir a interpretação com as suas palavras, né? Sim. Então, a gente sempre indica, né? Sinaliza para o aluno para ele fazer aquele conceito, interpreta aquele enunciado, mas já propõe, né, uma outra característica que complementa aquilo. E trazer, o Enem trabalha muito também as questões, né, dos tipos textuais, gêneros textuais. E tem que saber a diferença, né? Tipologia. Né? Tipologia nós temos 4. Né? Gêneros textuais são amplos, são diversos. Então, o aluno tem que ter essa percepção. Também outra coisa importante que os nossos alunos têm que saber essa intertextualidade, né? Um texto dentro do outro ali, saber como eu vou conseguir identificar ali, né? E nada mais, nada menos que ler. Atenção. Tem que ler. Ler bastante, atenção a cada comando ali da tua proposta ali de enunciado para relacionar, né? E quando a gente fala assim, não precisa ter gramática, não estamos trabalhando gramática. Sim. Porque se tu não conseguir saber como colocar uma colocação pronominal na frase, tu não vai conseguir nem avançar na tua questão. Porque precisa disso, aquele advérbio. Então, tem que ficar ligado nessas questõezinhas bem minuciosas que o Enem traz para conseguir, né, dar start. Mas, né, os nossos alunos estão preparados, estão já à frente, né, de muitas coisas, aí, muitos conteúdos, muitos dinamismo, então vai dar boa, tenho certeza. Atenção. Tem que saber o conteúdo, porém o conteúdo já digamos assim, é o pressuposto, né? Exatamente. Ou seja, o pressuposto é que o aluno já chegue com o conteúdo, com os conceitos na cabeça, porque a prova vai te exigir para além disso. Vai te exigir uma compreensão, né? É uma criticidade, eu nem traz crítica, né? É uma crítica social. Então, o aluno, toda a questão ali das questões ali, desde até da produção textual, é crítica pura. Então, o aluno ele tem que argumentar, ele tem que olhar para o contexto social que ele está, né, inserido para conseguir dar start naquilo que ele menciona. Então, é uma lógica, né? Então, tem que, infelizmente ou felizmente, o aluno tem que ter essa ideia, essa lógica de que eu preciso compreender, eu preciso observar minha crítica dentro daquela questão, daquele enunciado e trabalhar. Sim. E fazer muitas, diversas, né, repetições. A repetição que vai te levar, né, a ser assertivo no momento da prova. Isso é muito bom que a Andressa falou, a questão de repetir, né? Sim. Porque não adianta tu pegar a teoria, decorar ali, fazer vários mapas mentais sobre advérbio, conjunção, oração, se tu não faz exercício. Tu precisa fazer exercício. Exercício é a chave. É a chave. Porque aí é onde tu vê... Tô errando ali, a resposta estava na fonte. Exatamente. Estava no título. Olha aí, eu errei a questão. Então, o que eu tô errando não é o conteúdo, mas sim a interpretação. Sim. Tá? Então, isso é uma dica importante. Ler tudo que... O rodapé, tu vai ler. A fonte, tu vai ler. Às vezes a resposta tá ali na fonte. Exatamente. Né? No ano passado, 2024, tinha um título era uma poesia... E aí te pedia qual era a tipologia daquele... Tipologia não, minto. O gênero. Sim. E tava era soneto. E aí tinha vários ali. Tinha crônica, lírica... E dizia soneto. E vários erraram porque não leram o título. Atenção, hein? Então, atenção. Isso é muito importante. Muito importante. Atenção aos detalhes da prova, né? Aos detalhes. E português é muito leitura. Né? Leitura prévia, obviamente, que vai te dar argumento, vai te dar vocabulário, vai te dar um trânsito por intertextualidades ou conteúdos ou temáticas, né? Até porque o aluno tem que se identificar ali também, né? De certa forma. Tem que se identificar na questão para que ele possa ter uma compreensão melhor da questão. E como dica, né? Sugestão, quando for fazer a questão, né? Analisar aquela questão. A própria Chard, quando tem ali as tirinhas, quando aparece, né, nas questões, já te dá a resposta, né, espontaneamente. Então, o aluno tem que ser, eu digo, inteligente, né, e sábio, veloz, né, para identificar aquele ponto principal e, bom, isso aqui não faz analogia, né? Esse sinônimo não cabe dentro da minha tirinha, ou da minha charge, enfim, da minha crônica. Então, eu vou deixar pra lá. E vai eliminando. Até chegar... Sempre vai ficar naquela duplicidade, né? É AD, ou é A, ou é ED. E aí, ele consegue, na interpretação que ele tem daquele texto, ele consegue atingir o objetivo dele. Mas, novamente... Compreensão e interpretação tem que estar junto. Não dá só para ser só a interpretação, senão o meu aluno ele vai acabar errando a questão. Sim. E fazendo um gancho do que tu falou, isso é muito importante, a questão de entender a questão, né? O comando que a questão está trazendo. Porque às vezes a gente pega uma questão, tá? Por exemplo, e aí A, B, C, D e E.
todas fazem sentido. Ah, Todas estão certas. E aí, qual que eu marco agora? Boa. Aí bate o desespero. O que tu vai fazer quando isso acontecer? Tchê, primeira coisa, lê o comando. Ele tá pedindo para te identificar, ele tá pedindo para te trazer qual é a crítica, ele tá te pedindo tipologia, ele tá te pedindo a variação. Então, vê o comando. Boa porque essa. todas de fato Sim. estão certas. Mas qual tá certa para o comando? Tá? Sim. Isso é muito importante. Então, atenção quando isso acontecer, né? Quando tiver as 5 alternativas ali, todas fazem sentido. E agora? Volta no enunciado. Boa. Volta no enunciado. Técnica de se fazer a prova de português, com os especialistas aqui, ok? E agora a gente vai para os tópicos. Vamos lá, digamos assim, explorar questões para que a gente possa dar os exemplos pra galera também, né, gurias? Vamos começar? Vamos Bora. lá, então. Bora. Lá, vamos falar. Vai, Mari? Quem de vocês? Vamos lá, então. Vamos, a Mari vai A Mari começar. sendo no Vamos start. lá, então. Vamos lá. Bom, como a Andressa falou, cai bastante gênero, tipo, variação, né? Linguística, isso cai bastante no Enem, na sobre as regiões, como as regiões se comunicam. Até dentro da nossa própria região a gente tem, né, os dialetos ali. Sim, exato. Né? Então, lá em Bagé a gente não fala de Bagé, aqui verdade. vocês falam de Bagé, Olha aí, de hein? Pelotas, na verdade. Isso aí. Então, isso cai bastante no Enem, né? Mas falando sobre gêneros textuais, um dos que mais cai com frequência, tá, é a questão da propaganda. Olha aí, hein? Da propaganda, dos gráficos, né? Então, a matemática, ela também tá, muitas vezes, dentro do português. Olha aí, dentro cara. das linguagens, né? No ano passado caiu um gráfico e era a partir da análise do gráfico que a gente conseguia marcar a questão. Então, também o Enem está cada vez trazendo mais, né? Trazendo outras áreas dentro da nossa. Bom, questão que eu trouxe para vocês aí, super atual, 2024, a gente tem uma propaganda. Então, o que é uma propaganda? Primeira coisa, né? A propaganda, ela vai te vender alguma coisa, ela vai Boa. te persuadir, né? Ela vai te convencer, talvez sobre um produto, ou uma ideia, ou uma experiência, né? Então, isso é a propaganda. Bom, no exemplo que eu trouxe ali, a gente tem, primeira coisa, linguagem verbal e não verbal, porque a gente tem as imagens, né? A gente tem uma imagem ali, uma moça mais velha, com um moletom, uma blusa, né? E tem alguns dizeres nessa blusa. Ela tá sorridente, então deve ser algo positivo. Isso é a linguagem não verbal. Também é uma dica importante. Analisa antes a linguagem não verbal, para depois tu partir para a linguagem verbal. Boa. Porque às vezes a gente se pega muito na verbal e esquece da não verbal. E muitas vezes a resposta tá ali, né? Sim. Tá ali. Bom, a gente analisou a não verbal. Para verbal agora. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Campanha do agasalho. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. Sua doação ajuda muita gente. Tá? Então, essa foi a propaganda que eu trouxe para vocês, que caiu ali no Enem, né? Então, nesse cartaz, a expressão "vou deixar que você se vá", em conjunto com os elementos não verbais utilizados, tem a finalidade de quê? Bom, então ele está te dizendo que tem uma linguagem não verbal, né, através de uma verbal, que é "vou deixar que você se vá". Bom, qual é a finalidade dessas duas linguagens? Qual é a relação entre elas? É incentivar o descarte de itens defeituosos? Não. A gente doa roupas defeituosas? Não, né? A gente não deveria, pelo menos. Sim. B. Promover a reciclagem de produtos usados? Não, né? Tá falando sobre reciclagem de produtos usados? Também não é. Não poderia ser a letra B, Não não faz é? sentido. Não faz sentido nenhum. C. Garantir a conservação de roupas de inverno. Ok. Até um ponto faz sentido, mas será que são só as de inverno? Nenhum momento ali diz que é as de inverno, né? Só as de inverno. Talvez um sapato, né? Algum Sim. outro outro item. Então, em nenhum momento ele fala que é só o de inverno. Então, essa, até um certo momento, estava ok. Sim. Mas um detalhe faz a gente já descartar. Exato. Tá? Então, atente-se aos detalhes. Letra D. Relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Ó. É essa. Letra D. É isso que ele está fazendo, né? Ele está trazendo a verbal e a não verbal, fazendo com que a gente se atente, então, a essa
e daí desapegar, né, sobre Boa. algo. Então é essa relação. E aí, por que não poderia comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida? Não tá fazendo essa relação ali, né? Não tá trazendo isso. Então, só poderia então ser a letra D. Boa. Só pelo sentido de ser uma propaganda Uma e tu fica propaganda. ligado que é uma propaganda ligada a uma campanha de agasalho, aí tu já começa a matar a charada por aí, né? Exatamente. Ou seja, até um conhecimento de mundo aliado a um conhecimento específico para que tu possa fazer uma leitura melhor Perfeito. da questão. Andressa, vamos lá. Agora, fazendo um complemento, essa análise que a Mari trouxe, né, das questões é muito importante. O aluno tem que Boa. estar ligado nessa questão de analisar, né? Uma análise de linguagens, o que exatamente. tá trazendo cada linguagem, uma expressão da linguagem corporal, Exatamente. uma questão de linguagem, mistura, né? Ou uma análise com linguagem escrita, seja como for. Como for, ele selecionar, né? Que ele vai descartando. Bom, isso faz sentido com a minha propaganda, com o meu Boa. texto, com o meu entendimento. Esse aqui não faz. Com essa classificação, ele já ganha tempo, né? Para Boa. conseguir ser assertivo. E até os Sensacional. verbos ali, né? Os verbos Aham. no infinitivo. Incentivar, Olha promover, aí. garantir, relacionar, exatamente. comparar. Qual que faz sentido, né? Aham. Então, também se atentar aos verbos Boa. ali, né? Detalhes, hein, cara? Detalhes. Detalhes que fazem todo sentido pra questão. Fazem. Enfim. Vamos lá, Andressa. Bora lá. Bora dar start. Trazendo essa questão também, acho que eu e a Mari pensamos bem no mesmo... Sem conversar uma com a outra. Estavam em sempre- sintonia. Exatamente. Sintonia. Boa. Trouxe uma questão aqui do Enem 2018, né? Que traz também essa questão da criticidade. Então, né, para que esse aluno ele observe, né, a tirinha que apresenta, enfim, a charge, a crônica que vem, olhar com um olhar crítico mesmo, né? Que ele traz o seguinte: a ideologia e internet, nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. Já começa ali a observar esse primeiro conceito ali no primeiro quadrinho, né? Ideologia, internet, fazer essa relação, né? Sim. No 2, novas oportunidades. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Já observa. Nova bolha. Nova bolha traz o que? Novas oportunidades. Já traz, então, um sinônimo, né? Semântica, a gente sempre fala, né? Pragmático dessa Boa. questão, né? Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Então, quando você conversa com o leitor, né? E com o aluno também ao mesmo tempo, quando Sim. vai, ele já começa a ser sacana ali, né? E ver a fonte, né? Adaptar 2015, disponível ali, o esquema, tudo isso aí analisar. A gente tem que Sim, analisar, né? claro. E aí ele traz o quê? O comando. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. Comunicação e informação, estou falando de tecnologia. Boa. Meu aluno tem que ser perspicaz nessa questão dele, observar esse comando. Tecnologia, então Sim. já... Bom, tá falando sobre tecnologia, bom, já é Sim. uma parcela boa para mim, né? A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é o próprio enunciado da questão já traz criticada. Boa. Então, o aluno tem que trazer, tem que observar cada questão, cada opção ali para ver qual que se encaixa. Letra A, criação de memes? Não. Pois é, Já cara. faz parte, né? A tirinha é isso. Sim, né? Ela exatamente. é a funcionalidade Já dela, é o né? meme, né? Ampliação da blogosfera, nesse contexto aqui não faz. Supremacia das ideias cibernéticas, talvez vou caminhando por aí, mas eu retomo. Ele está falando sobre tecnologia, não é, não vai se encaixar. Agora, comercialização de pontos de vista. Bom, essa faz sentido, porque viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. É. Aí eu já observo a minha interpretação e já trago. Então, traz novas oportunidades. Então, fazer essa análise. E ali, banalização do comércio eletrônico. Não está banalizando. Sim. Está trazendo uma crítica sobre essa comercialização, né, de pontos de vista, né? Onde o quê? Estamos vendendo a nossa opinião. Sim. Então, o aluno pega essa charada e já começa, né, a observar e analisar cada questão e deu. Bom, já identifiquei, já Sim. sei. E observar sempre. Ele já diz, né? Criticada. Enem é crítica. Boa. Do início ao fim. Boa. Lembre-se que tem que trazer a crítica. Então, Aham. tá nas questões ali. Aham, Não tem como fugir. Eu vejo, né? eu vejo muita questão da leitura trazer o vocabulário e o vocabulário fazer com que tu faça analogias, né? Tu vai fazer uma analogia nessa questão, por exemplo, assim, ao ponto de vista e opinião, né? Sim, opinião, exatamente. ponto de vista, o ponto de vista, opinião. Ponto de vista, opinião, daqui a pouco é quase que a mesma coisa. Então, quer dizer, ele tá fazendo uma associação a uma coisa a outra. E só a leitura vai te dar, né, cara? Exatamente. Enem é leitura.
De todas as áreas. É interpretação do início ao fim. Sim. Então, não tem como fugir. Tem que treinar a leitura, né? E fazer muitas questões. Quanto mais fizer, procurar algo interessante, como dica para os nossos alunos faz as provas anteriores. 2018, 2017, né? O Enem começou com um padrão, com um novo formato ali, né? A partir começou nos anos 90 ali, foi vindo, né? Aos poucos, né? Sim. Então já foi modificando. Sim. Então a prova do Enem, ela tem a gramática por meio do texto. Esse aluno vai ter que conseguir observar isso e conseguir fazer a interpretação, que daí vai dar boa. Se ele seguir esses caminhos, vai ser 100%. Mas os nossos alunos vão, né, Mari? Com certeza, já sabem, preparados. Né? Eles são craques, né? Craques do jogo, não adianta. Atenção, e com essas professoras aqui, melhores ainda! Exatamente! A melhor preparação, galera! E aqui, na Máquina do Conhecimento, as melhores dicas. Ou seja, a galera passando a limpo aqui os conteúdos para que você possa ir assim, ó, de frente para o Enem e, obviamente, entrar na universidade. A Máquina do Conhecimento 2025, este programa vai chegando ao seu final. Chancelado por Teorema e Colégio Gonzaga, hospedados aqui na ATL TV. Ficamos por aqui com mais uma Máquina do Conhecimento de Enem. Até a próxima. Tchau. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast.